Papo Suprem, um programa da União Planetária, e com um privilégio especial no dia de hoje, nós vamos conversar aqui com um amigo meu e com uma pessoa importante nessa cidade, que é o presidente da TerraCap, Alexandre Navarro Garcia. Navarro, que alegria grande de recebê-lo aqui no nosso programa da União Planetária. Ulisses, é um prazer estar na União Planetária e especialmente é um prazer estar com você, um amigo de coisas positivas, de discussões boas da cidade, que traz uma discussão, propostas e, desde quando era particularmente da política, assuntos para uma sociedade mais justa, mais igual, mais humana, menos dialética, menos contraditória e que torne as pessoas, partindo daqui da cidade onde nós vivemos, Brasília, com mais oportunidade, com pessoas mais iguais. É um prazer estar com você aqui. Uma amizade forjada no trabalho juntos, né? No trabalho participativo por uma sociedade melhor. Isso eu acho que são as verdadeiras amizades, porque não é a amizade simplesmente do clube de futebol ou de qualquer outra coisa assim, que é importante, mas secundária. Não é, é do trabalho, do idealismo. Isso é que me encanta muito nessa sua postura e no trabalho que temos tido pela construção de um mundo melhor. Navarro, eu estou pensando aqui na Brasília que queremos. E você, como presidente da TerraCap, certamente tem uma visão ampla sobre esse território, as coisas que nós precisamos e podemos fazer por essa cidade, por essa capital do nosso país, e que, obviamente, precisa ser uma capital de alto nível, não só na sua forma, mas no acolhimento dos seus cidadãos, no atendimento das suas necessidades. Não te parece um tema muito interessante para a gente trocar muitas ideias sobre a Brasília que queremos? O termo, a palavra, a Brasília que queremos, o Brasil que queremos, o mundo que queremos, é importante essa discussão, é importante que saia do lugar de onde vivemos, de onde estamos. Eu estou há 32 anos já aqui em Brasília, estou com um prazer redobrado, depois do convite do governador, para trabalhar pela cidade. Trabalhei muito pelo país, nos conhecemos, eu tentando ajudar o país, questões de ciência e tecnologia, questões de oferta de água no país, populações mais desprovidas de qualquer instrumento de sustentabilidade, de educação, desprovida de água. Nos conhecemos nesse mundo. E hoje aqui, por um fato, um feito ou destino, nos encontramos discutindo a cidade, uma cidade que queremos. Que talvez, Ulisses, seja uma equação para o mundo todo. Você não tem muitas questões a se discutir para tentar entabular que sociedade queremos. Uma das coisas que é fundamental é você tornar as pessoas iguais. As pessoas só se tornam iguais quando têm oportunidade, quando são pequenos, quando não têm o conhecimento da sociedade, da humanidade, de todas as suas doenças, a oportunidade de ler, de estudar, de uma escola bonita, com professores bem remunerados, com currículos unificados. Isso começa uma sociedade com caráter de humanismo, a pessoa entendendo que o próximo é igual a ele. Carne, osso e sangue. Corta do mesmo jeito, dói do mesmo jeito e as ansiedades, as angústias são as mesmas. Eu outro dia estava ouvindo uma frase, diz mais ou menos assim: se você quiser ter projetos de um mês, de um ano, plante uma semente. Se quiser ter projetos de 10 anos, plante uma árvore.
se quiser ter projetos de uma vida ou de 100 anos, instrua um povo. Isso é fundamental para termos... Que frase linda, que frase linda. Igualdade. Linda, linda. E a visão também sua de igualdade, quer dizer, a igualdade não é fazer as pessoas iguais, é dar oportunidades iguais para todos, todos terem as mesmas oportunidades. Que colocação preciosa, Navarro. Um assunto complementar a isso, que você vê talvez nós, a humanidade como um todo, tenha perdido várias oportunidades de igualar as pessoas. Há uma pesquisa que eu estava olhando, diz o seguinte: o nosso país, a nossa cidade, umbilicalmente é grudada ao país, a situação está ruim no país, está na nossa cidade. Diz mais ou menos isso. É mais ou menos assemelhada com outra pesquisa da Pricewaterhouse. Diz o seguinte: o Brasil, em 2050, será a 7ª economia do mundo, como é hoje, mas terá 10,3 trilhões de dólares. Hoje tem 2,3 trilhões de dólares. São 8 trilhões a mais. Com quanto? Com 8 trilhões de dólares você iguala uma sociedade. Mas já teve outra pesquisa que dizia o seguinte: seremos o 5º país do mundo, a da Pricewaterhouse seria o 5º país do mundo, o 4º país do mundo, passando o Japão, passando todas essas potências. China, a primeira, 51 trilhões, segundo Estados Unidos ou Índia, com 39 trilhões, depende do critério que é colocado, e Brasil com 9,3, seria a 4ª economia do mundo. Você perde essas oportunidades se perder o investimento fundamental em educação, não uma educação formal, curricular, uma educação de gente, de valores, de pessoas, de valores. Educação de valores. Pedagogia de virtudes. Nossa, que beleza ouvir isso, Navarro. Olha, nós lançamos aqui há menos de 2 anos o projeto Pedagogia das Virtudes. Ele foi acolhido pela sociedade, cerca de 50 entidades poderosas vieram trabalhar com ele e criaram o movimento Pedagogia das Virtudes. Nesses menos de 2 anos, nós fizemos 17 seminários feitos dentro da ONU, feitos em 6 universidades diferentes, todos em várias instituições importantes, discutindo a virtude que a nossa sociedade precisa ter e como que nós podemos alcançar isso. É um debate interessantíssimo. E sabe que o governo do Distrito Federal baixou um decreto a nosso pedido, baixou um decreto se associando como governo ao projeto, ao movimento Pedagogia das Virtudes. Isso entende-se quando as pessoas olham o governo é uma coisa estanque de servidores, de executivos, de dirigentes que tomam decisões certas ou erradas em prol da sociedade, algumas contra a sociedade. Não basta isso, né? As pessoas têm que ter uma clareza, têm que ter uma sensibilidade, um conhecimento para ver que a pessoa também, o cidadão, a pessoa não é só um número. Tem que ter outras construções, talvez ontologicamente dizendo, para você ter essa afirmação das pessoas. A empresa que por hora eu estou, já estive em outras, e ajudei a propor questões humanistas e questões laborais e questões sociais e defendê-las e construí-las, é importante para Brasília. É uma empresa de 1972, decorre, sai da Nova Cap, que é a mãe de todas as empresas de Brasília. Ela vem em dezembro de 1972, como uma empresa administradora dos imóveis da cidade. Hoje continua sendo uma empresa administradora da cidade, mas a partir de 2011, legalmente, se virou uma agência de desenvolvimento, em 2011. A agência de desenvolvimento envolve você colaborar com a cidade, e você tem a política fundiária na sua mão para colaborar com a cidade no desenvolvimento da educação, no desenvolvimento da cultura, da integração dos povos, de trazer turismo, um turismo mais receptivo, um turismo que desenvolva a cidade, que as pessoas fiquem mais tempo na cidade. Isso é um processo de desenvolvimento e, de outro lado, não ser uma simples imobiliária.
você ter parcerias com os outros órgãos da entidades. Algo vivo, né? Com órgãos vivos que você seja sócio, não seja uma simples entregadora ou vendedora de terras. Isso continua, isso será parte, não há como dissociar. E até importante que seja, né? Claro, para você fazer essa outro pedaço, você tem que financiarizá-la. Você tem que recuperar, no mais das vezes, uma situação não tão colaborativa financeiramente, como já foi um tempo bem atrás. Essas ideias do que como você pode ajudar a cidade, ajudando o próprio governo a desenvolver suas entidades, suas instituições, é importante para a Terra Cap, é importante para a cidade. No ambiente de uma Brasília igual, humana, com oportunidades, com pessoas que sejam, independentemente de qualquer coisa, uma sociedade sem rótulos, sem oportunidades diferenciadas. Gostei muito da sua fala quando você relacionou que estamos relacionados, Brasília está relacionada com o Brasil está relacionado com o mundo. Eu vejo assim como no corpo humano. Nós temos coração, nós temos pulmão, temos estômago, são órgãos independentes, semi-independentes, digamos assim. Eles não têm existência isolada, eles existem, mas eles fazem parte de um conjunto. E outro dia até parei para pensar que a gente sente a nossa personalidade, o nosso ser, né? Com os nossos órgãos, com o nosso nome, com a nossa identidade, com isso e aquilo, mas nós dependemos do ar que respiramos, e, portanto, dependemos da vegetação. Nós não existimos sem a vegetação, nós não existimos sem o sol. Nós não existimos sem o Sol. E se não existimos sem o Sol, certamente não existe. O Sol não existe sem a galáxia, né? Então, como essa visão individualista, né? Separada, de que eu sou separado, é totalmente equivocada, como todos nós estamos interligados. Isso tem sido visto com brilho hoje pela ciência quântica, né? A ciência quântica, isso me lembra um livro que eu li há muito tempo atrás, Ponto de Mutação, Fritjof Capra, que fala da sinergia. A vida, o trabalho, o organismo, as coisas são interdependentes, sejam elas materiais, sejam elas metafísicas, sejam elas impalpáveis. Você fala sobre um tema da sustentabilidade, ambiente, pessoas e economia. E mais um quarto que é gente, que é sociedade, que você não dissocia isso num organismo que vige. Um dos assuntos que estavam lá, eu estava falando sobre o 5º painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, que foi lançado dia 29 de setembro em Estocolmo, se não me engano. Era essa data. Lá tem algumas coisas sobre o nosso país. E uma coisa que eu participei diretamente como secretário executivo da Integração Nacional. Lá faz uma prospecção, uma projeção para o século, diz o seguinte: a temperatura na região norte brasileira, na floresta amazônica, vai crescer 5 graus. 5 graus, doutor Ulisses, vai ser um processo de savanização da floresta amazônica, vai virar um Sudão africano. Na região norte, na região nordeste, que é uma crise endêmica de secas e períodos menos degradantes, cresce 3 graus. 3 graus significam 40% a menos de oferta de água, 40% a mais de insegurança hídrica. Imagine quantos carros-pipas, uma tragédia da primeira metade do século passado que devia ter sido resolvida, latas d'água na cabeça, você vai ter com 40% a menos de oferta hídrica. Aqui onde a gente está no centro-oeste, você vai ter um período de crescimento de mais 4 graus de temperatura, significa o recrudescimento de terras secas, de desertos aqui. No sul do país, mais enchente, mais inundação. Tem até um cálculo que os mais céticos dizem que é utópico, que é catastrófico, que diz que o nível das águas no mundo todo vai crescer, a estimativa máxima, 82 centímetros. 82 centímetros você vai ter que tirar várias cidades do litoral.
O próprio Ministério do Meio Ambiente tem uma pesquisa que analisa isso. Ponta dos Seixas, que é o nosso lado mais a oeste, desaparece num período breve. E se você não olhar a natureza, gente que vai ter que ser removida, gente que não bebe água. O nosso corpo humano, mais ou menos 70% é composto de água. Como que a água não pode ser um instrumento de influência nos nossos sentimentos, percepções, decisões, angústias, agonias? Olha, eu acho que esse tema que você está colocando, Navarro, tem uma importância assim transcendental. Acho que é um tema que a gente precisa examinar, porque nós vemos que as comunicações, de uma forma geral, embora falem nisso, estão muito centradas no entretenimento, nas coisas, que é bom o entretenimento, ninguém nada contra. Mas a gente tem que olhar com seriedade, de um ponto de vista científico, esse mundo que aí está, seja do ponto de vista de conflitos de território, conflitos religiosos e de conflitos com a natureza, né? É preciso que a gente tenha um pouco de responsabilidade para com os nossos herdeiros, né? Para a continuidade do nosso planeta. Mas nós vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco. Estamos aqui conversando com Alexandre Navarro Garcia, que é o presidente da TerraCap, aqui em Brasília. Um papo supremo, um papo pro alto. Mesmo quando nós falamos em coisas difíceis, nós falamos voltados para as saídas para esses problemas. Fique conosco, voltamos já, em 1 minuto. Alexandre Navarro Garcia, presidente da TerraCap, é com quem conversamos aqui em Papo Supremo, um papo positivo, um papo voltado para o exame das saídas de todos os problemas da humanidade. E é esse papo que nós damos aqui continuidade. Eu vejo que não é uma coisa simples a gente verificar saídas para todos os problemas, né? Mas talvez a base principal nossa esteja dentro daquilo que você mencionou aqui na parte anterior da nossa conversa, numa visão humanista. Você ter uma visão humanista, desapegado muitas vezes de situações momentâneas, passageiras, fugazes, é importante, mas isso é uma cultura que você constitui dentro de casa, na escola, na família. Isso você tem que ter uma pedagogia mesmo, uma pedagogia humana para esse desprendimento disso. E uma palavra talvez, Ulisses, que seja vinculada a isso, seja cidadania, cidadania igual. Nós aqui estamos, como estivemos o governador nos orientando, tanto quanto eu, como estivemos em outros lugares, tentar contar um projeto, contar uma história boa para as pessoas que nos pagam. Com toda essa dificuldade, me permita, que não quero carimbar nomes, mas por toda uma coisa de vários governos atrás, a situação financeira, a situação, capacidade de você trazer cidadania, financeiramente dizendo, para as pessoas do Distrito Federal, está muito restrita. As contas estão complicadas e umbilicalmente, como estamos juntos do país, e eu vejo diretamente o caso na TerraCap, que é, na sua outra perna, uma negociadora de imóveis, você tem que ver a dificuldade disso. Temos no país, que repercute aqui em Brasília diretamente, instantaneamente. Na Constituição Civil brasileira, você teve uma demissão de 250 mil pessoas no ano passado. Há um cálculo da Codeplan que no primeiro trimestre você teve um decréscimo do PIB do Distrito Federal de 1,7%. Nos 3 primeiros meses do ano passado, você teve um crescimento de 3,2%. 3,2% com 1,7% negativo são 4,9%. Repercute diretamente na construção civil, são principal, e no comércio.
Isso é um problema grave. O cálculo nacional da construção civil é que você vai ter uma redução do PIB da construção civil de 5,5% no Distrito Federal, no nacional. Isso da construção civil. Isso vai impactar no PIB nacional 0,3%. Isso é muita coisa. Há um ânimo, já tem uma pesquisa da ADEME, com quem da ADEME, do Fundescom, que são parceiros da TerraCap, temos discutido. Há uma pesquisa desse mês, agora recente, do mês anterior, índice de vendas de varejo, que calcula mais ou menos a ansiedade, a animosidade das pessoas pela aquisição, pela movimentação do mercado imobiliário. O cálculo é 4,4%, um nível que é um avançado já, um nível ideal seria 5%. E esperamos ter essa recapitalização da empresa, que hoje tem uma conta suficiente para pagar o consumo mensal, para você poder investir numa coisa que cidadania. Conseguimos muitas coisas. Há um projeto aprovamos do Complan 2 projetos de regularização de imóveis de condomínios consolidados. O governador tem consciência disso, eu também, é claro, tenho clara consciência disso, que você ter o título, a propriedade, ter o local onde você mora com uma certidão, com CEP, com endereço, é cidadania. É dignidade. Você não fica refém de uma insegurança que pode vir o poder público lhe tirar. Avançamos e aprovamos a venda direta de dois condomínios grandes, consolidados na cidade, Solar de Brasília e Vila de Montanha. Isso significa 2.400 famílias para podermos ter um processo de venda direta. Aprovou-se no Complan, está na Secretaria de Gestão para fazer a redação final, volta ao governador, que emite um decreto, aí colocamos no cartório para constituir o processo de venda, 3 dias, mais 15 dias no cartório, para depois voltar, a gente chamar as pessoas e fazer um processo de venda. A último movimento como esse de venda foi em 2007, o governador. Mas eu vejo como uma saída magistral, muito bem planejada, né? E é fundamental, porque a cidade... erros no processo de ocupação. A discussão da política fundiária do Brasil, de Brasília, vem das Seis Marias, né? De 1822 a 1854, quando o governo criou as terras devolutas e deixou de transferir a Seis Marias. De 54 a 1º de janeiro de 1917, você tinha o processo do registro cartorial. A pessoa ia lá no padre e dizia, minha terra é daquela árvore ali até aquele rio. E é isso, você tem aqui em Brasília processos judiciais de 19, de 18. Aí depois tiveram o uso campeão contra a União e mais recentemente as unidades cartoriais, os registros cartoriais. É uma discussão grande. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 1965, teve uma atitude boa, tem um acordo importante, que é o 1459 de 65, que definiu isso. A propriedade é do regime cartorial, é o uso capião contra a União até 1º de fevereiro de 1917, ou as terras que foram vendidas depois da Constituição de 1891. Onde estão as terras do DF? Lá no artigo 3º, que eu também não sabia. Os 14.400 quilômetros quadrados está na Constituição de 1891. E vem esse processo de terra. A cidadania, a ocupação, é importante você poder dar o título para as pessoas. Uma coisa que fizemos ontem, um problema que se arrasta há 50 anos, foi entregar escrituras para as igrejas que vêm do processo da construção da cidade. Por exemplo, Igrejinha não tinha uma escritura, entregamos ontem. Faz parte do arcabouço cultural, artístico e da construção da cidade. Não tinha. Entregamos ontem, como mais 3 outras igrejas. E começamos um processo de regularização de 18 entidades religiosas, desde que elas tinham sido instaladas até 1º de dezembro de 2006. 2 pessoas atrás nos ajudaram a fazer isso, políticos, deputados, etc. 2 questões são fundamentais. A ser instalada até 1º de dezembro de 2006 e ter um amparo de um trabalho assistencial com pessoa com deficiência, idosos, situação em risco,
Temos uma conta disso de 1.039 imóveis para regularizar, para dar cidadania para a pessoa não ficar insegura. E de tudo quanto é segmento religioso, protestante, católico, espírita, de tudo quanto é segmento religioso. E entidades de assistência social que têm esse trabalho. A Lei Complementar 806 de 2009 e a Lei de dezembro, Lei 12996, foram fundamentais para isso para fazer isso. Um processo de 50 anos que, se não resolvida, 2 leis permitiu, fundamentalmente a de dezembro, no artigo 8º, quando ela diz que as entidades religiosas e de assistência social instaladas até 31 de dezembro de 2006, que mantenham essa atividade com pessoa com deficiência, idoso, criança em situação de risco, e sejam eternamente com essa atividade, estarão dispensados da aplicação da 8666. Olha, eu vejo o seguinte, Navarro, informações tão importantes que você está dando aqui que o nosso público não conhece bem. Nós temos que encontrar formas de nos capacitar a que o público conheça o trabalho que é feito. Quer dizer, a Terracap fazendo um trabalho tão extraordinário, e que é um órgão do governo, um órgão importante, mas é uma parcela dele. E pelo mínimo, a maior parte dessas informações eu desconhecia, eu que sou muito bem informado, então eu imagino que o nosso público também desconhece muitas dessas informações. Como é importante a gente ter um sistema de informação ao público do que está sendo feito, do que está sendo planejado, dessas novas áreas que nós vamos ter. Isso é tão importante, não? O público precisa estar bem informado, porque como os meios de comunicação eles estão mais voltados para os acontecimentos do dia a dia, para os conflitos, para isso e aquilo, essas informações preciosas acabam não chegando muitas vezes ao conhecimento público. O assunto, quando ele é mais dramático humanamente, inclusive, ele é mais interessante de você mercadologicamente vender. As coisas que você faz andar não tem muito interesse. Porque são questões administrativas, algumas chatas, inclusive, não tem. A pessoa quer ver se o hospital não falta de peruna no hospital, se tem esparadrapo no hospital, se não vai ter que ficar numa maca na fila de um hospital sem médico, o médico mal remunerado, tendo que ter 30 trabalhos. A pessoa está preocupada com isso, não está, às vezes, preocupado com uma situação que é obrigação de quem está sentado desse lado. Quer ver uma coisa que ontem discutimos com os moradores, a comunidade da Asa Norte, os moradores do Noroeste, sobre Parque Burle Marx, que é por não ter terminado, por não ter sido consolidado, cria um problema grave para os moradores que compraram uma área pensando que teria um parque do lado, e para os outros moradores que moram todos na Asa Norte, e quando chove é um problema grave que colabora. O problema da evasão de água das redes de distribuição de água, de absorção de excesso de água na Asa Norte é crítico. Mas esse problema de você ter as terras não consolidadas lá cria um problema que você catalisa demais isso. Que fizemos vamos retomar, estamos terminando todas as obras da etapa 1 do Noroeste, abastecimento, rede de esgoto, né, vamos ligar para a ET Norte e para a estação de abastecimento da água, agora estamos consolidando o junho e julho, e vamos fazer uma coisa legal lá dentro. Vamos plantar 670 mil metros quadrados de grama no período chuvoso. Que maravilha. Você muda, cara. Que maravilha. Tem uma coisa, quando você sai aqui da TV Suprema e passa pela Ponte do Bragueto, quando olhar lá do lado direito, está sendo assoreado aquilo. A terra que vem das chuvas, do canto de um quarto do Noroeste, está assoreando tudo, está virando ilhas de areia no Lago Paranoá. Segunda semana de setembro, vamos fazer um processo lá de desassoreamento dessa área toda. Por que a segunda semana de setembro? Porque o lago está mais baixo. Vamos fechá-lo para fazer esse processo e liberar tudo isso. Posteriormente, vamos colocar tubos saindo desse a quarta parcela do Noroeste à esquerda, tubos de PEAT, que são tubos largos com furos que eles absorvem os resíduos. Vai chegar um lago
quando chegar lá, o Noroeste não vai ser mais responsável por isso. E outros processos de iluminação, sinalização doméstica e rural que estão fazendo para dar igualdade, para dar cidadania às pessoas e para entregar aquilo que é obrigação nossa, uma cidade mais igual. Nós estamos no final do nosso programa, mas podemos fazer muitos mais programas trazendo muito mais informações. Mas gostaria que você passasse ao nosso público a sua mensagem final do programa. O que puder, do meu conhecimento, das várias estradas que já passei, eu vou tentar ajudar o governador e ajudar essa cidade a ser mais humana, a ser mais digna, a ter mais oportunidades. Olha, parabéns, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Acabamos de conversar aqui em Papo Suprim com Alexandre Navarro Garcia, presidente da TerraCap. Um papo supre e um papo que traz muitas informações muito importantes para todos nós. E a mim me toca, sobretudo, essa percepção humanista de que nós precisamos trabalhar por uma sociedade humana justa, por uma sociedade humana digna, por uma sociedade humana em que todos possam viver com alegria, com felicidade. Muito obrigado por sua audiência.